Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2 e na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com funções de várias variáveis. Vamos aprender conceitos, domínio, imagem, curvas de nível. Preparados? Então vamos para a aula. Quando a gente fala de funções de várias variáveis, ela não é muito diferente do que a gente já entende por função quando a gente tem uma única variável. Quando uma variável ela muda em função da outra, e a gente tem o domínio, a imagem. Os conceitos são totalmente estendíveis, né? Extensíveis a duas variáveis. A questão é a seguinte: quando a gente tem uma função f de duas variáveis, ela é uma regra, tá? A função é uma regra que associa cada par ordenado de números reais. Então a gente tem um par ordenado de números reais x e y. Então não depende só de uma entrada, mas depende de duas entradas, né? Que esse x e y tem que estar num conjunto D, que é o domínio, né? É o domínio da função, D é o domínio da f. E a gente vai dizer que esse par ordenado, com uma certa regra, vai ter uma única saída, e a gente vai chamar essa saída da f de xy. Então há um único valor real. Se não for um único valor real, a gente não entende isso como uma função, ok? Então é o seguinte, o conjunto de entrada é o que a gente entende por domínio, só que agora a entrada não é mais só x, agora tem um x e um y. E a imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ok? Basicamente o que a gente vai representar toda essa definição de função de duas variáveis aqui, né? Mas depois para várias variáveis a ideia se estende de maneira muito direta. O que a gente tem é o seguinte, ó, uma f de xy, né? O domínio da f de xy, ela é as entradas x e y pertencentes ao domínio, ok? Então a gente tem um conjunto de valores possíveis para f de xy, dado uma certa regra. E nesse exemplo aqui, fica bem claro o que a gente quer dizer. Então olha só, agora a nossa f tem duas variáveis, tem o x e tem o y. Qual é a regra? Bom, a regra aqui é o seguinte: primeiro a gente soma o x com o y, depois a gente soma mais 1, depois a gente tira a raiz e o resultado a gente divide por x menos 1. Ok? Isso é uma regra. E aí a gente tem a saída. De fato, para diferentes valores de x e y, a gente tem diferentes saídas. Cada conjunto de x e y tem uma única saída e a gente pode testar para um conjunto que é o f de 3, 2. O que é a f de 3, 2? Por padrão, a gente sabe que a primeira entrada é o x e a segunda é o y. Então a gente vai fazer a f, calcular ela, tá? Considerando essa regra. A primeira entrada é o 3, então o 3 está no lugar do x, então a gente põe 3. A segunda entrada é o y, então o 2 a gente põe no lugar do y, que é o 2, e a gente põe o mais 1, que é fixo da regra. Depois a gente divide no lugar do x a gente põe 3, menos 1. Ok? Aí, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente fica com raiz de 6 sobre 2. Tá? Então a gente tem uma única saída para um conjunto de duas entradas. Se a gente variar o x e mantiver o y fixo, vai mudar a saída. Se variar manter o x fixo e variar o y, vai mudar a saída. Então, a saída depende do conjunto, tá? Não é só de um nem só do outro, depende dos dois. Senão, não é uma função de duas variáveis. De fato, a gente tem uma questão de domínio. Aqui, o nosso problema de domínio está na definição, né, da raiz, que o radiciando ele tem que ser maior do que zero. Então agora, para a gente pegar o domínio, a gente vai ter duas restrições. A primeira é que o x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, pode ser igual a zero, e o x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, o x tem que ser diferente de 1.
ok? Aí quando a gente pega o plano XY aqui, ó, no plano XY, a gente tem a seguinte regra. A gente primeiro pega no x igual a 1 e a gente tem uma restrição de domínio que eu vou colocar ela em vermelho aqui, ó. Então nenhum valor de y para o x igual a 1 é válida. Tá. Essa é uma restrição. A outra restrição é dessa equação. Isso daqui é uma reta. X mais y mais 1 é uma reta que ela passa em menos 1 e menos 1, tá? E ela é uma reta aqui, ó. Esse daqui então é o x mais y mais 1 igual a zero, isso aqui. Então olha só, aqui é igual a zero. Para a direita e para cima, a gente tem valores acima de zero. Para a esquerda e para baixo, a gente tem valores menores do que zero. Então a gente vê que toda essa região que está à esquerda e abaixo dessa reta, ela está fora do domínio. Então a gente tem o domínio, ela é essa região aqui, só que excluindo o x igual a 1. Então toda essa região para a direita e acima dessa reta descrita por essa relação aqui quando ele é igual a zero, ok? Que é o limite da restrição. Se a gente pegar valores para cá, o que vai acontecer? Pegando valores para baixo ou para a esquerda, a gente vai ter um número negativo na raiz. Então a gente tem a raiz de número negativo, ela sai do espaço real. Então aí a f fica imaginária e a gente não considera isso como sendo o domínio da f. Beleza? Vamos ver agora esse outro exemplo em que a gente quer obter a f de 3 e 2. Só que agora, em vez daquela relação, daquela regra, então eu vou destacar a regra aqui, ó. Em vez daquela regra, a gente tem essa outra regra que é o x vezes o ln de y ao quadrado menos x. Então, no lugar do x a gente põe 3. Aí o ln aqui do y, no lugar do y a gente põe 2. Então, a gente tem 2 ao quadrado menos 3. Aqui, então, a gente vai ver que tem 3 ln de 4 menos 3, que é 1. Só que o ln de 1 é igual a 0. Então, exatamente nesse ponto, a função é igual a 0. É uma entrada válida. Qual é a restrição de domínio que a gente tem para o ln? O ln, ela tem que o argumento do ln não pode ser negativo e nem zero. Então, o y ao quadrado menos x, ele tem que ser maior do que zero. Não pode incluir o zero, porque o ln de zero é uma divergência. Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, ó. O y ao quadrado tem que ser maior do que o x. Ou ainda, a gente pode inverter isso aqui, eu acho que vai ficar mais lógico. O x tem que ser menor do que o y ao quadrado. Aí, por que vai ficar mais lógico? Já vamos ver no gráfico. Qual é o gráfico dessa função? Dessa desigualdade? Então a gente tem que ver qual é o gráfico da igualdade. Quem é o y ao quadrado igual a x? Então a gente tem o y ao quadrado igual a x, é essa parábola aqui ao longo do eixo x. Ficou um pouco aberto. Ok? Então, até eu vou anotar aqui, esse aqui é o y ao quadrado igual... Esse aqui é o x igual a y ao quadrado. Por que assim é mais fácil de visualizar? Porque a restrição de domínio é o seguinte, ela diz que o x não pode ser maior do que o y ao quadrado. Quando que o x é maior que o y ao quadrado? Aqui, ó, para a direita dessa curva. Aqui dentro, o x é maior do que o y ao quadrado. Então, a gente não pode ter valores dentro dessa região aqui. A gente precisa que o x seja menor que o y ao quadrado. Então, toda essa região aqui, ó, né, ela satisfaz essa condição do x menor do que o y ao quadrado.
Então, essa região em vermelho aqui, né, todos os valores de x e y que combinados ficam nessa região em vermelha estão no domínio da f, ok? Então, é assim que a gente determina qual é a função, o valor da função de duas variáveis e qual é o domínio dela, tá? É até interessante que aqui a gente vai escrever o seguinte, ó. O domínio, ele pode ser escrito assim, ó. É x e y, tá? Valores de x e y tais que y ao quadrado seja maior do que o x, ou x menor do que o y ao quadrado, ok? E é assim que a gente vai representar formalmente o domínio dessa função, beleza? E aí, essa outra aqui ficou um pouquinho sem espaço, mas eu acho que vai dar para representar o domínio aqui. É um conjunto de todos os valores de x e y, desde que, né, com a regra, desde que x mais y mais 1 seja maior ou igual a zero e, eu vou pôr uma vírgula, ponto e vírgula aqui, o x diferente de 1, tá? Bom, ficou meio apertadinho, mas como vocês acompanharam fazendo e acompanharam a construção dessas regiões no gráfico, no plano XY, né, que são a representação desse domínio, então eu tenho certeza que vocês entenderam a ideia. Esses exemplos são bem ilustrativos. Aqui então está a definição do que é uma função de duas variáveis e o conceito para várias variáveis ele se estende naturalmente, só a gente colocar 3, aí a gente vai ter um trio ordenado, x, y e z, por exemplo, aí a gente tem a f de x, y e z, aí o resto é tudo igual, aqui fica f de x, y e z, desde que x, y e z estejam dentro do domínio, e aqui em vez de a gente ter uma área, a gente tem um volume, né, uma região no espaço tridimensional que dá o domínio. Porque aí a gente tem três variáveis, um conjunto de três variáveis com restrições formando o domínio da função de três variáveis. E aí para 4, para 5, tudo isso se estende, ok? Vamos ver, por exemplo, como a gente determina o domínio dessa g de x e y, que é a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que a gente sabe do domínio é o seguinte, que o domínio ele é o conjunto de todos os valores de x e y, e a gente escreve assim, desde que o 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero, ok? Aí a gente vai ver como que a gente representa este domínio. A gente pode ver o seguinte, o que é o 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero? Então a gente vai olhar qual é a situação. A gente rearranja os termos e tem o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E essa daqui é a circunferência de raio. Qual é o raio aqui? Bom, a gente tem 3 ao quadrado aqui, então é de raio 3, ok? Então quando a gente pega a circunferência de raio 3 aqui, ó, x, o y, aí a gente tem a, vou fazer em vermelho, acho que fica melhor. Aqui, então a gente tem 3 e 3. Então, a circunferência de raio 3, ela é o limite do domínio. Nessa circunferência, a gente tem que a g de x é igual a zero. Ok? Qual é a restrição de domínio? A gente tem que o 9, ele tem que ser maior ou igual ao x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente olha para essa relação, a gente tem o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é uma circunferência de raio qualquer, e aqui diz que tem que ser menor ou igual a 9. Então significa que a gente está olhando os valores menores do que 9. Então são os raios menores do que 9, é dentro dessa circunferência que está o nosso domínio, ok?
Então, aqui, se a gente vai querer olhar a imagem dessa função, a gente vai ver o seguinte: a imagem são todos os valores possíveis, é o conjunto de todos os valores possíveis do raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que eu vou chamar isso de z. Então é um valor de qualquer valor de z, desde que z seja igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Sendo que o x e o y, eles têm que pertencer ao conjunto domínio, que é esse daqui. Não pode estar para fora dessa circunferência de raio 3. Então a imagem são todos os valores de z, tais que z seja igual à regra que define a nossa função. Ok? Então assim é uma forma de a gente representar a imagem. Então aqui a gente tem o domínio. E aqui a gente tem a imagem. Então o domínio são todos os valores de x e y, de entradas possíveis, né, desde que a função se mantenha consistente. E a imagem são todas as saídas possíveis, né, dado um conjunto de x e y dentro do domínio, ok? Agora, se a gente quer fazer a representação gráfica de uma função de duas variáveis, a gente tem que levar em consideração o domínio, né? E a gente vai desenhar o gráfico de forma que a gente vai ter um conjunto de 3 pontos. O x e o y são as entradas dentro do domínio e o z é a saída dada a função de duas variáveis, ok? Então, dada a entrada, a gente vai ter uma saída. E aí, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, ó. A gente vai ter pontos sobre uma superfície no espaço tridimensional. Cada ponto, ele vai ser escrito como x, y e a f de xy. Então, a gente vai ter uma f de xy que vai nos ditar qual é o terceiro ponto. Claro que a gente tem que ter a restrição de domínio. Eventualmente, essa f de xy não é definida fora desse domínio. Então, a gente não vai ter superfície, ela vai ter uma borda, né? Se não há restrição de domínio nenhuma, ele vai para x de menos a mais infinito e y também, aí é todo o plano xy e a gente tem uma superfície que cobre todo o espaço, ok? Então, para a gente ilustrar isso daqui, ó, é interessante a gente ver que a projeção dessa superfície quando o z é igual a zero, ela é o domínio da função. E a f de xy é a altura desde o plano xy até o ponto na superfície, ok? Por exemplo, a gente vai ter a função que ela é o 6 menos 3x menos 2. Deixa eu ajeitar esse 6 aqui. 6 menos 3x menos 2. Então, para a gente desenhar o gráfico dessa função, a gente vê que ela é a gente vai precisar determinar quais são os valores de z, tais que z seja igual a 6 menos 3x menos 2y. E aí a gente escreve no espaço cartesiano, no espaço tridimensional x, y e z. Então a gente vai ver o seguinte: esse plano, a gente pode representar ele a partir das intersecções com os eixos. E aí a gente vai ter lá, ó, no eixo x, ele vai... no eixo x vai acontecer a intersecção quando o y e o z forem iguais a zero. Tá? Então, quando o y e o z forem iguais a zero, aí a gente vai ter aqui o x igual a 2. Aí a gente vai ter o eixo y. Ou seja, a intersecção com o eixo y vai ser quando o x e o z forem zero. Então a gente põe x e z igual a zero e a gente vai ter o y igual a 3. E a gente também tem o z. Quando que esse plano vai interseccionar com o eixo z? É quando x e y forem iguais a zero. Então é no 6. Então a gente sabe que isso daqui é um plano por causa da geometria analítica. Vocês já devem lembrar disso daqui de geometria analítica. E aí a gente tem o seguinte, ó.
a gente tem o eixo... Opa, errei. Esse aqui é o eixo Z, aqui é o ponto 6. Aqui é o eixo Y, e aí a gente põe aqui o eixo X. Aí a gente vai pôr, aqui é 6, aqui no Y a gente vai pegar o 3, e no X a gente vai pegar o 2. Então, se a gente fala de um plano, a intersecção no eixo X é o 2, no eixo Z é 6 e no eixo Y é igual a 3. Sendo um plano, há uma reta no plano X, no plano YZ, há uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Nos 0 em Y e 6 em Z, e 0 em Z e 3 em Y. Também há uma reta que passa no plano X e Z e passa aqui pelo ponto 6 e o ponto 2 aqui. Então 6 em Z, quando o X é 0, X e o Y são 0, né? Então a gente tem aqui duas retas. E também no plano XY também isso dá uma reta aqui, ó. Então a gente tem uma noção da superfície. Aqui, ó. Essa é a superfície, pelo menos uma representação mais ou menos aproximada, dentro do que o meu limite artístico permitiu. É uma representação da superfície descrita pela função 6 menos 3x menos 2y. Então, o z respeita esse 6 menos 3x menos 2y. O x e o y são entradas, na verdade, sem qualquer restrição. Qualquer valor de x e y podem ser colocados nessa função sem ter nenhuma inconsistência matemática, ok? Bom, pessoal, não vou arriscar fazer a superfície de funções mais complicadas do que planos, porque provavelmente eu ia mais confundir do que ajudar. É muito mais fácil visualizar isso com ferramentas de computação gráfica, né? Então, outra forma de representar graficamente uma função de duas variáveis é utilizando o conceito de curvas de nível. Então, eu tenho certeza que vocês já viram mapas de nível em algum momento na vida de vocês, principalmente de geografia, é muito utilizado. A gente tem mapas de relevo para determinar a altitude, a gente tem mapas de temperatura, enfim. O fato é que as curvas de níveis a gente vai escrever da seguinte maneira. Essas curvas de níveis de uma função f, de duas variáveis, são aquelas que têm uma equação igual a f de xy igual a k, onde o k é uma constante. Então a gente vai pegar o seguinte, nesse exemplo aqui, tá? Não é um exemplo fictício, não tem uma relação, não tem nenhuma função descrevendo isso aqui agora, mas a gente vai pegar assim, ó. Quando a f de xy é igual a 10? Ah, é essa borda aqui. Então a gente vai ver qual é a equação em x e y igual a 10. Aí a gente desenha essa equação. E aí tá aqui essa circunferência, essa elipse em vermelho aqui. Aí quando o k é igual a 20, então a gente pega a função igual a 20 e aí vê a próxima curva de nível. A 30, a 40, a 50, a 60. Então a gente vai vendo as curvas de nível. Inclusive a gente tem uma relação de quanto mais próximas as curvas de nível estiverem uma da outra, isso significa que a função está variando mais. Então tem uma relação com a derivada da função. A gente ainda não viu como é a derivada em duas variáveis, né? Mas a gente vai ter o que a gente conhece como derivada parcial e derivadas direcionais, né? Para a gente ver um exemplo de uma função, como é que a gente determina as curvas de níveis de uma função, como essa daqui que nem a gente já viu antes, que ela tem uma restrição de domínio que tem que ser a circunferência de raio 3, valores menores, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar aquela função e a gente vai analisar alguns casos, tá? Como é que vão ser esses casos? Então a gente vai ver que essa função, o primeiro passo é chamar ela de k. Então a gente vai fazer assim, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado
isso aqui vai ser igual a K não, é igual a K, tá aqui. Ok? E aí, outra forma de escrever isso daqui, né, a gente pode rearranjar os termos, escrever isso aqui como x ao quadrado menos y ao quadrado, aliás, mais y ao quadrado, igual a 9 menos k. K ao quadrado. Porque nessa equação aqui a gente vê que ela é uma circunferência de raio dado por raiz de 9 menos k ao quadrado. Ok? Então, circunferências centradas na origem com raio igual a raiz de 9 menos k ao quadrado. Essas aqui são as curvas de nível. Aí depende de a gente atribuir valores para o k. Quantos valores a gente vai atribuir para o k? Bom, tanto faz, a gente pode ver de acordo com a escala da função. Tá? Então depende muito do caso. Nesse caso, a gente vai ver quais são as curvas de níveis para o k igual a 0, 1, 2 e 3. Ok? E aí a gente vai ver, nesse caso a gente vai ver o seguinte, ó, no plano XY, porque as curvas de nível estão no plano XY, né? No plano XY a gente tem a origem, aqui, e a gente tem o k igual a 0. O que nos dá o k igual a 0? Para o k igual a 0, a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que é a circunferência de raio igual a 3. Então a gente vai pegar aqui no 3 e aqui no 3 e vamos tentar desenhar uma circunferência aqui. Ficou feia. Tá? Bom. Assim. Aqui a gente tem o 3 e aqui a gente tem o 3. A gente sabe que circunferências maiores do que o 3 não entram nem no domínio. Por outro lado, a gente pode ver que aumentar o valor de k diminui o raio. Então a gente vai lá para o k igual a 2, aliás, k igual a 1, a gente vai traçar outra circunferência. Ficou feio essa circunferência aqui. Vou tentar melhorar ela. Acho que foi melhor, mas eu vou deixar assim. Então, para o k igual a 1, a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos 1 ao quadrado. Então, a gente tem 8 igual a 8. Então, a circunferência de raio igual a raiz de 8. Raiz de 8, ele é muito próximo de 3, tá? Então, a gente vai ter aqui uma curva de nível muito próxima, uma circunferência de raio 2,8 alguma coisa. Aqui, tá? Então, aqui a gente tem o k igual a 0. A gente já tem o k igual a 1. Aí a gente vai ver o k igual a 2. Ele é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que agora a gente tem o 9 menos o 2 ao quadrado. Então é 9 menos o 4. E aí a gente vai para a raiz de 5. Tá? E aí o raiz de 5 já é bem mais para dentro aqui. A gente vê que ela tem uma inclinação grande aqui na borda, mas aqui ela já fica... Então esse daqui é o k igual a 2. E por último a gente tem o k igual a 3. Aí o k igual a 3, a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, ou seja, é 0. Então a gente chegou num limite em que para k's maiores do que 3... a gente tem circunferências de raio negativo. Então ela nem entra
não tem como desenhar. Mas aqui a gente tem exatamente a curva de nível do k igual a 3, é exatamente a origem aqui. Tá? Ficou um pouquinho apertado, mas a gente vê então que essas curvas representam a altura da função aqui, certo? Então a gente vê que o k igual a 0, ou seja, aqui na borda, ele tem o k igual a 0. Então aqui a altura é igual a 0. Aí depois a gente vê para a altura igual a 1, ela está um pouquinho para dentro. A altura igual a 2 está bem para dentro, a altura igual a 3 está lá no centro. Então ela é uma coisa para cima assim, ok? Aí para a gente ver exatamente a forma, a gente precisa fazer o desenho total. Mas aqui, com as curvas de nível, a gente já tem uma excelente ideia de como é a forma dessa função aqui, né, representada graficamente. Essa é a estratégia para a gente representar as curvas de nível. A gente vai identificar a função como uma constante, né, e analisar essa função aqui, qual é a curva dessa função aqui no plano xy, tá, para diferentes valores de k. Eventualmente a gente vai ter valores 0, 1, 2, 3, eventualmente a gente vai ter 10, 20, 30, depende muito da imagem dessa função aqui, ok? E aí, então a gente sempre tem curvas no plano xy e é assim que a gente obtém. É sempre complicado, né, eu querer fazer esses desenhos à mão, mas eu espero que vocês tenham compreendido a ideia de como é uma função de duas dimensões, como é o gráfico dela, que é uma superfície no espaço tridimensional, e como são as curvas de nível, como a gente obtém elas aqui. Então na aula de hoje a gente começou a estudar funções de várias variáveis, e na próxima aula a gente vai estudar como a gente determina o limite e o que é a definição de continuidade de uma função de várias variáveis. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, sempre deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e quando tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula, um abraço para vocês e até a próxima!